Olá, malta e galera do fitness, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no meu canal. Estamos também no Spotify e no Apple Podcasts, caso vocês prefiram ouvir a caminho para o trabalho, ou em casa, enquanto lavam a louça, ou a fazer exercício. Enfim, podem pesquisar o nome do podcast, suplementos há muitos, e podem encontrá-lo. Sigam o podcast, pontuem também, isso ajuda o podcast a chegar a mais pessoas. Eu hoje tenho o prazer de ter aqui mais uma colaboração internacional. Tenho aqui o nutricionista Dilson Araújo. Olá, Dilson. Olá, meu querido, é um prazer estar aqui compartilhando conhecimento do seu canal. É uma grande honra, na verdade. Sabe que, como eu já te falei, no início da minha graduação, os seus vídeos no YouTube fizeram uma grande contribuição na minha formação no início, quando eu estava aprendendo sobre suplementação e a gente tinha aquelas várias páginas falando sobre suplementação. Eu encontrei seu canal e me ajudou muito, muito mesmo. Eu sou muito grato àqueles vídeos lá que você postou anos atrás e que foi onde a gente teve o primeiro contato. Obrigado, só posso ficar com um sorriso na cara depois dessas palavras, ainda bem que pude ajudar. E hoje eu trouxe-te aqui ao meu podcast porque quero que tu ajudes quem está a procurar emagrecer, não é? Perder gordura. Há muitas questões. Eu reuni aqui as questões mais frequentes, aquelas que também nos colocaram no Instagram. Portanto, sem mais demora, vamos a isto. Eu ia-te pedir, primeiro para tu te apresentares, para quem não te conhece, quem é o Dilson Araújo? Pronto, eu sou de Araújo, sou formado em nutrição há 2 anos e meio e o meu foco desde quando eu me formei até hoje é emagrecimento. Então eu direciono todo o meu estudo, toda a minha prática ao emagrecimento, principalmente o emagrecimento do público feminino. Então eu trabalho comportamental, de mudança de comportamentos, hábitos, a mudança alimentar. Então hoje, do meu público, 90% são mulheres que querem emagrecer, 10% são atletas e os outros 10% a gente divide em dois grupos de 5. 5% são os homens que eles realmente têm uma preocupação a mais com a saúde, os outros 5% são os esposos das mulheres que vão arrastadas por eles, porque elas parceiro emagrecem também. Então, hoje, cada 10 consultas que eu faço, 9 são para emagrecimento. Ok, muito obrigado pela essa apresentação. Então vamos lá começar pelo início, não é? Pelas bases. Eu quero Sim. emagrecer, quero perder gordura. Quais são as condições necessárias para que isso aconteça? Pronto. Eu sempre converso, eu tenho uma mesa no meu consultório de vidro que eu risco ela toda durante a consulta. E quando a gente começa a consulta, eu sempre desenho um triângulo. A gente desenha um triângulo que eu chamo de triângulo de resultado. Que seria o quê? A gente precisa de 3 fatores primordiais, que seria a alimentação saudável, a alimentação direcionada para o emagrecimento, física e promover um gasto calórico, que a gente precisa ter um gasto energético, e o descanso, que às vezes acaba sendo negligenciado, e hoje já tem estudos que mostram que a noite mal dormida ela vai atrapalhar na queima de gordura, vai atrapalhar na perda de gordura. Então, quando você tem esse triângulo, as 3 pontas todas em perfeito estado, alimentação, treino e descanso, você consegue emagrecer. Muito bem. E tu também costumas fazer uma distinção entre perder peso e emagrecer, não é? Sim, exatamente. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem um marketing muito grande em cima de alguns produtos que eles prometem emagrecimento, mas são produtos voltados à perca de peso. Porque quando a gente fala de peso, a gente está falando de tudo. A gente está falando de massa muscular, gordura, água, ossos, órgãos, tudo envolve o peso. E emagrecimento, a gente está falando de redução de percentual de gordura, o que é diferente. Então, quando você emagrece, você perde peso, perde. Mas o perder peso não significa exatamente que que você vai estar perdendo gordura, até porque no início do emagrecimento boa parte do peso que nós perdemos é até água, principalmente nas mulheres que têm uma maior retenção hídrica. E isso já deixa elas muito felizes, né? Porque já dá aquela desinchada, o peso já desce, a motivação já sobe e já é um indicativo de que o emagrecimento está acontecendo. Mas emagrecimento é redução de gordura e peso é redução de algum desses 5 fatores que eu falei. Ou pode ser massa muscular, ou água,
ou gordura, ou todos até no mesmo tempo, se tiver tudo errado, se a pirâmide estiver de cabeça para baixo. Muito bem, ok. Então vamos começar por falar na quantidade de calorias, não é? Como é que a gente, como é que eu sei calcular qual é a quantidade de calorias que eu preciso de consumir para estar em déficit energético, não é? Como é que eu faço isso? Isso. Pronto, de uma maneira bem simplificada, né, para explicar isso, para que todos que estiverem ouvindo ou vendo consigam entender. Existem inúmeras estratégias, obviamente, de emagrecimento, vários caminhos que levam para o mesmo local, mas uma das estratégias que praticamente é que eu mais utilizo seria o quê? Analisar o consumo primeiro, o quanto a pessoa está consumindo de calorias. Então, por exemplo, hoje você está consumindo 3.000 calorias no dia. Então, colocar abaixo desse consumo e analisar também o quanto de energia, a média de energia que a pessoa está gastando por dia. Então, se ela está consumindo 3.000 calorias e ela está gastando 2.000, está tendo um gasto energético 2.000, ela está sempre com sobra, é óbvio que ela vai estar ganhando gordura, a gente vai reduzir essa ingesta de calórica, muito com base no que a pessoa já está ingerindo, e aumentar o gasto energético, e entra a atividade física como um fator primordial para isso acontecer. Mas eu pego muito a base do quanto a pessoa já está se alimentando. Obviamente que tem os cálculos, a gente vai trabalhar com fórmulas, né, fórmulas para identificar padrões, mas principalmente o quanto a pessoa está ingerindo, até para não errar e não descer demais a quantidade calórica e a pessoa entrar num estresse, um estresse psicológico pela privação alimentar que foi muito grande. A gente não pode reduções, por exemplo, acima de 1.000 calorias, ela acaba tendo, na maioria das pessoas, um estresse. E esse estresse acaba sendo, na maioria das vezes, um grande sabotador. Porque a pessoa estressada, qualquer coisinha, ela tende a comer mais. Pois, fura a dieta. Se a dieta for muito severa, não é? Exatamente. Então, se você tem por exemplo, a pessoa já está em uma dieta estressante, uma dieta muito restrita, ela começa a se estressar facilmente pela restrição de carboidratos, os níveis de serotonina vão cair, que é o hormônio do bem-estar. Então, ela está no nível de cortisol muito alto, que é o hormônio do estresse. E aí você soma isso a fatores do dia a dia, engarrafamento, trânsito, estresse no trabalho. E aí, quando a pessoa ela soma tudo isso, a primeira oportunidade que ela vê de, se for mulher, um brigadeiro, um doce, um bolo, uma torta, ela vai acabar sabotando. Então, a restrição calórica demais, ela acaba sendo um tiro no pé, na grande maioria das pessoas. Correto. E qual seria uma média, em média, qual seria o número de calorias que tu achas que é um déficit normal? Um déficit normal. Com base, como eu atendo muito mesmo mulheres, eu gosto de trabalhar com mulheres na faixa de 1.500, 1.600 calorias. Acaba promovendo um déficit calórico bacana, e elas conseguem fazer emagrecimento sem ficar passando fome, porque emagrecimento, quando a pessoa está passando fome, isso para mim não é emagrecimento, é sofrimento. Então, para emagrecer não precisa passar fome. Nas mulheres, uma faixa de 1.500 calorias, entre 1.300 e 1.700 acaba sendo bem bacana, bem proveitoso, a depender do estado, né, dela, da composição física e de como ela está, a alimentação dela atualmente. Em homens, a faixa de 2.000 a 2.500 calorias acaba suprindo bem bacana para o emagrecimento, mas óbvio que tem muitas individualidades aí entre as fórmulas que vai variar para cada um, mas geralmente fica nessa média, na maioria dos casos. Ok. Agora vou fazer uma pergunta difícil. Em média, quantos quilos é que se pode perder por mês? Digamos, numa restrição energética moderada, quais são os quilos que eu posso esperar perder? Pronto. Em peso, né, que a gente já explicou a diferença de peso e emagrecimento, essa redução de peso, ela seria aí uma média de 500 gramas a 1 quilo por semana, o que quer dizer que você pode chegar até 4 quilos em um mês, isso em peso, tá? E em gordura, aí eu vou levar essa informação que eu vou passar agora em gordura, é mais
uma prática minha com base às inúmeras mulheres, principalmente que eu atendo, geralmente acaba ficando 2,5 kg a 3 quilos de gordura. Isso se a pessoa estiver seguindo tudo certinho. Gordura diferente do peso. Em peso vai ser de meio quilo a 1 quilo por semana, é o considerado saudável, inclusive saudável é o que diz a literatura, que uma perda entre meio quilo a 1 quilo por semana é considerado saudável. Acima disso pode acontecer, pode, mas a gente já tem que analisar com mais cautela para ver se, por exemplo, uma pessoa não está perdendo massa muscular, se não está entrando em um modo muito já agressivo ao corpo. Ok, ok. Tu estavas a falar nos perigos de uma elevada restrição energética, a pessoa começar a entrar em stress, não aguentar, furar a dieta. Isso também Isso. pode correr o risco de a pessoa, como está numa elevada restrição energética, nem consome as vitaminas e os minerais que necessita, não é? Exatamente. Quando a gente vai analisar pessoas que estão fazendo restrição calórica elevada por conta própria, e a gente pega esse recordatório, que é o quê? Análise de como está a alimentação da pessoa. A gente observa que há uma carência de vitaminas muito grande mesmo. Então aí eu já começo a analisar quadros que são muito comuns, como por exemplo, as unhas fracas, a pele ressecada, em mulheres, queda de cabelo, o cabelo começa a ficar quebradiço, a pessoa começa a sentir pontos de fraqueza, tontura, e ela não entende o porquê, mas na verdade tem uma carência de vitaminas muito grandes. O sono às vezes se torna prejudicado, e aí é engraçado que a gente pega essa pessoa que está numa restrição muito grande, num estresse muito alto, coloca um pouco mais de alimento para essa pessoa, distribui certinho, dá vitaminas para essa pessoa, ela consegue emagrecer sem passar fome, melhora cabelo, melhora a unha, melhora a pele, a pessoa fica num estado melhor, ela dorme melhor e ela tá comendo mais, o que é meio estranho, né? Porque ela tava comendo menos e não estava acontecendo tão bem. E ela passou a comer mais e está emagrecendo. Então, tu, para além de nutricionista, és consultor de imagem, não é? Consultor de beleza também. Exato. Tu Exatamente. acabas por melhorar a saúde geral da pessoa. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Exatamente. Então, em termos genéricos, a gente já falou em calorias, é preciso criar ali um déficit energético. E como é que tu fazes a Isso. distribuição a nível de macronutrientes? Proteínas, carboidratos e gorduras. Pronto. As proteínas, lembrando como sempre que cada caso vai ter uma individualidade muito grande. Quando a pessoa ela começa dependendo do estado inicial, né, uma reeducação alimentar, eu gosto de fracionar, dividir os 3 macronutrientes, carboidrato, gordura e proteína ali, sempre um terço para cada na alimentação, e à medida que a pessoa ela vai progredindo no emagrecimento, a gente vai aumentando, fazendo com que essa alimentação ela seja high protein, né? Aumentando a oferta de proteína. Proteína eu sempre vou trabalhar com quantidades mais altas, no 1,6, 1,8, 2,0 gramas por quilo de peso, e a distribuição de carboidratos geralmente fica 1,8, 2,0, às vezes 1,6 menos. Isso no estado inicial, obviamente. À medida que a pessoa vai progredindo, a gente vai mudando a estratégia. A gordura geralmente fica na média de 1 grama por quilo de peso. Na maioria dos casos, isso trabalhando em casos iniciais, né, de reeducação alimentar, estágio inicial de emagrecimento. É óbvio que uma menina com 20% de gordura querendo descer para 15%, a gente já trabalha com outras estratégias. Ok. A nível de dieta, existe assim algum tipo de dieta que tu achas que seja mais eficaz para a perda de peso? E algumas que me vêm à cabeça muito populares, o jejum intermitente, dieta cetogénica, Sim. low carb. Existe alguma dieta que tu favoreças em específico? Eu sempre digo que a melhor dieta é aquela que a pessoa se dá melhor. Então, assim, às vezes a pessoa ela tem uma fome. E aí vai justificar essa resposta. Às vezes a pessoa ela tem uma fome muito grande e ela quer fazer jejum. É óbvio que vai ser um tiro no pé. Agora imagine aquela pessoa que ela, por hábito dela, ela já não tem fome. Aquela pessoa que ela já passa automaticamente sem nem perceber a manhã inteira sem comer nada, a tarde inteira sem comer nada, acaba só consumindo à noite. Essa pessoa para o jejum intermitente vai ser uma excelente estratégia para ela. E
Aquelas pessoas que já não têm fome o dia inteiro, a gente pode testar uma cetogênica. Todas essas dietas elas levam para um caminho, que é o mesmo caminho, o emagrecimento. Cabe a gente testar e ver qual a pessoa vai se adequar melhor. Eu sempre começo assim com a low carb, mas não a low carb mais extrema, né? Restringir ao máximo o carboidrato. Sempre começo com a redução de carboidrato, que as pessoas acabam sempre estando em uma quantidade de carboidrato muito mais alta do que deveria. Então, geralmente começo com a low carb. Da low carb, eu vou com a low carb mais estruturada, mais realmente como ela deveria ser, com a quantidade mínima de carboidrato, e depois a gente vai adaptando outras estratégias, testa o jejum, se a rotina da pessoa encaixar. A rotina da pessoa ela é muito importante na hora de escolher qual conduta alimentar ela vai qual conduta alimentar vai ser melhor para ela. E as pessoas geralmente fazem o inverso, elas pegam uma estratégia alimentar que está na moda e querem incluir, embutir na rotina dela, e isso não dá certo, geralmente falha. Pois, normalmente vê-se aquelas musas fitness ou alguma celebridade na revista que utilizou a dieta X, Y, Z e querem testá-la. Já te aconteceu a pessoa chegar à tua consulta e pedir para fazer uma dieta específica? Já acontece com muita frequência isso. A dieta da blogueira tal que posta lá sem carboidrato à noite, e eu quero fazer isso aí também. Mas eu vou explicando, eu gosto muito de explicar, eu desenho e explicar a rotina. Quando eu mostro, eu trabalho muito com a estratégia, isso vai inclusive compartilhar isso com vocês que estão ouvindo ou assistindo, que eu chamo de escala da fome. A escala da fome ela é muito boa para a gente saber qual a melhor estratégia adaptar para essa pessoa. Então, a escala da fome ela consiste o que? A gente quantificar, por exemplo, eu faço isso no consultório, de 0 a 10, quanto é o nível de fome da pessoa por turno. Então, a pessoa que ela tem fome grau 3 pela manhã, grau 5 pela tarde e grau 10 pela noite, eu vou pegar a boa parte da concentração calórica da dieta que eu vou calcular e vou concentrar à noite. Então, naquele momento, naquele turno que ela tem muita fome, ela vai ter mais alimento. Mas quando a gente pega o contexto geral da alimentação, tá tudo dentro da estratégia. E aí ela consegue. Agora, se essa pessoa, ela chega para a vizinha e fala assim, ó, eu tô com essa dieta aqui, eu tô emagrecendo e não tô passando fome, e dá para essa vizinha, e essa vizinha, ela tem a pirâmide inversa, ela tem muita fome pela manhã e quase nenhuma fome pela noite, essa vizinha, ela vai dar tudo errado para ela, porque a adaptação da escala alimentar não é, da estratégia não é para a rotina dela, é para a rotina de outra pessoa. Então, quando a gente pega a dieta de uma pessoa, que é o que acontece muito, né, no meio fitness, querer copiar a dieta do atleta tal, da musa tal, da blogueira tal, e você quer voltar isso para sua realidade, a tendência, a probabilidade de você falhar, de você se estressar e ser mais uma, é gigantesca. Podes dar-nos algumas dicas que a pessoa pode utilizar, aqueles pequenos truques que podem fazer com que a saciedade aumente, não é? Quando a pessoa tem fome e está ali a ver ali o bolo ou as bolachas, o que é que a pessoa pode fazer para aumentar a saciedade? Assim, pequenas dicas e truques. Pequenas dicas e truques. O que eu aconselho sempre, né? Uma estratégia, isso aí vai mais para quem gosta de cozinha, seriam as receitas fitness, né? As receitas fitness, elas vêm como uma estratégia muito boa de a gente dar uma enganada no cérebro. Então tem muitos doces fitness, doces salgados, bolos, que são receitas onde a gente troca os ingredientes por ingredientes mais funcionais, e você acaba tendo algo ali que dá uma enganada, mata aquela vontade de você comer algo que seria altamente calórico. Essa é uma estratégia, mas vai muito de quem gosta de cozinha. Se você não gosta de cozinha, já automaticamente já descarta essa estratégia. Outra estratégia para dar sempre saciedade são lanches práticos, que você tem uma pequena oferta proteica, como por exemplo barras de proteína. Isso aí você sabe explicar melhor que eu.
barras de proteína, doses individuais de whey antes desses momentos de pico de fome, porque pra gente analisar o lado comportamental, a gente sempre tem na nossa rotina alguns picos. Então, por exemplo, nas mulheres, isso é muito comum à noite, final da tarde, ver uma vontade grande de comer um doce. Então, se você pega antes dessa vontade, digamos, você tem uma vontade de 18 horas de comer algo doce, você consegue chegar às 18 horas e ter uma saciedade maior. Isso evita que você acabe consumindo. Outra estratégia é sempre incluir frutas nas refeições, frutas e fibras nas refeições intermediárias. Isso vai fazer com que o nível glicêmico fique mais controlado, você tenha mais saciedade por causa das fibras, e aí você ter uma saciedade mais controlada durante todo o dia. Então, pequenas ofertas proteicas ao longo do dia e não só nas principais refeições é uma estratégia. Receitas fitness e a gestão de fibra aumentada, principalmente fibras entre as refeições intermediárias, dá uma saciedade muito grande. Tu falaste aí na fruta, há muitas pessoas que evitam comer fruta com medo da frutose, não é? que a frutose engorda. A fruta é um alimento que engorda ou pode existir numa dieta para emagrecimento? Quais são as tuas recomendações? Eu diria que deve, deve existir na dieta fruta. Porque nas frutas nós temos fontes de vitaminas, nós temos fibras, a cada ano que passa, a ciência descobre novas funções, novos benefícios de fruta tal, de fruta Y. Então, as frutas elas devem estar no nosso planejamento alimentar. Antioxidante, então a gente tem isso nas frutas e a gente pode consumir, a gente não precisa ter medo do carboidrato em si, mas a gente precisa manejar o carboidrato da maneira correta. Ok. E relativamente às chamadas refeições de lixo, tu numa dieta para emagrecimento, tu permites que haja assim uma refeição ou um dia inteiro mais fora da dieta, mais louco? eu, eu geralmente recomendo uma refeição. Uma refeição, e eu só recomendo que essa refeição seja uma refeição que você faça não de qualquer, é o que eu falo muito no consultório, não de qualquer jeito, não pegue sua refeição, que eu chamo de refeição fora do plano, né? Acho que muito, principalmente no exterior, chama refeição lixo, refeição livre, eu chamo aqui de refeição fora do plano, fora do planejamento. E essa refeição, que não seria o dia inteiro, mas sim uma refeição, ela é uma refeição que eu geralmente recomendo que seja um momento especial, por exemplo, para a mulher com seu esposo, para o marido com sua esposa, com sua namorada, um momento em família, para que você não chegue naquele momento em família, tem um aniversário, uma festa, e aí você pega essa refeição fora do plano e utilize nesse momento. Aí você tem uma combinação de você estar comendo algo que você gosta e em um momento social. Então você casa um bônus nessa refeição livre, e isso psicologicamente promove na mente um efeito muito bom de que você não está vivendo uma prisão alimentar, de que você não está se privando das coisas que você gosta, muito pelo contrário. Quando você faz isso, você tem aquela sensação de que não é ruim, mas que você consegue seguir, que você consegue ter momentos sociais. Muitas pessoas ainda pensam que fazer dieta é se excluir de vida social, de tudo, enquanto na verdade é você ter um equilíbrio. Certo, certo. Pois, a gente em Portugal, chama normalmente refeição de lixo essa refeição, mas É realmente é um mesmo? nome muito pesado, não é? Eu gosto mais da tua definição, refeição fora do plano. É melhor. Refeição fora do plano. Ok. E há aqui outra dúvida que aparece sempre quando se fala em emagrecimento, que tem a ver com o metabolismo, acelerar o metabolismo. Comer de 3 em 3 horas vai aumentar o metabolismo e é a melhor estratégia para ajudar no emagrecimento ou não interessa tanto? Para emagrecimento, ela pode ser uma estratégia útil ou não. Por que útil ou não?
porque se a gente pegar um paciente que ele tem fome toda hora, ele gosta de mastigar toda hora, a refeição de 3 em 3 horas ela vai ser muito interessante. Agora, se a gente pega um paciente que ele tem uma rotina muito corrida, que ele não consegue levar marmita de casa, que ele não consegue ter pausas no trabalho para comer, a refeição de 3 em 3 horas ela não vai ser benéfica e não vai acelerar o metabolismo dessa pessoa. O que vai ajudar mais na acelerar o metabolismo é treino. Então, se essa pessoa, ela, por exemplo, ela conseguir acordar e fazer 30 minutos de cardio, ou em casa, ou na rua, não nesse momento que está em quarentena, não pode sair, mas acordar e dar uma corrida, fazer um cardio, ouvindo um podcast, ouvindo seu podcast de preferência, e ela chegar e trabalhar e à noite, ela fazer um treino de musculação na academia, ela vai ter um metabolismo muito mais acelerado do que aquela pessoa que está se privando em comer em 3 em 3 horas. A refeição de 3 em 3 horas, ela vai ser uma estratégia melhor quando se busca hipertrofia. Aí vai ser uma estratégia muito mais eficiente pela liberação de aminoácidos e tudo mais, mas para emagrecimento ela não faz muita diferença não. Ok, ok. E existem alimentos para acelerar o metabolismo? Ou isso é mito? Tem alimentos que não vão promover um start ali no metabolismo, mas, contudo, todavia, entretanto, não é significativo. A gente tem compostos que não vão ativar como a gente diz que a gente espera, né, que ativa. O que a gente tem comprovado que vai acelerar o metabolismo é o treino. A atividade física acelera o metabolismo. A alimentação saudável, ela entra mais na parte de você fazer com que o seu metabolismo esteja funcionando adequadamente e em déficit calórico, óbvio, e aí somado à atividade física que está fazendo seu metabolismo acelerar, aí a queima de gordura acontece. Ok, ok. Aqui eu não sei aí em Portugal, mas aqui todo mês tem uma moda diferente. Um alimento, um mês é pimenta, outro mês é gengibre, aí tá todo mundo comendo gengibre em todas as refeições. No outro mês, cada mês aqui é um alimento novo. Às vezes, teve um tempo que era o ovo, as pessoas comiam ovo de manhã, tarde, noite, madrugada, e achando que ia acelerar o metabolismo, mas a gente não tem. Gengibre mesmo, teve uma moda aqui do gengibre há um tempo atrás. O último foi gengibre, as pessoas estavam comendo muito, muito gengibre. Água com limão também aqui, foi a mais Clássico. recente. Aí Clássico. também tava. O água com limão é um clássico da nutrição, não é? É um clássico. Ó. Água com limão aqui, agora tá menos, muito menos. Mas teve um tempo e tinha que ser água com limão. Tinha gente que falava, ó, que engraçado. Tinha alguns que tinha que ser água com limão morna e já outros tinha que ser água com limão gelada. Por exemplo, se a água não tivesse gelada, não funcionava, tinha que ser gelada. Já outros falavam que tinha que ser morna. Se não fosse morna, não funcionava. E são ondas que vêm, que passam, que depois de alguns meses voltam de novo com um novo nome e por aí vai. Pois é. Tu estavas a falar em gengibre. Eu uma vez tive a triste ideia de colocar um bocado de gengibre no meu batido de whey. Vai, não o consegui beber. Aquilo é horrível, aquilo. Eu pelo menos detestei o gengibre. Gengibre aqui é muito consumido nos sucos verdes. Não sei se aí vocês têm esse hábito, mas aqui é um hábito muito comum das pessoas, principalmente quando elas estão iniciando no emagrecimento, então se estão usando, seguindo vários influenciadores fitness, eles utilizam muito o suco verde, né, chamado suco detox, que Sim. é gengibre, abacaxi, hortelã, e aí vai juntando meio mundo de coisa e coloca lá, acreditando no seu emagrecimento, acreditando que aquilo ali, aquele suco vai acelerar o metabolismo, vai desintoxicar o fígado, que vai emagrecer, que vai pegar gordura e vai eliminar. Não vai, nada disso. Ok. Para mim é ótimo, eu gosto, não sou contra o suco verde,
Até deixar claro, eu não sou contra o suco verde, eu acho uma ótima estratégia para pessoas que não têm um hábito de consumir legumes e frutas. Então, a pessoa ela não tem o hábito de consumir legumes e frutas, ela vai bater o suco verde, porque ela vai mesclar, né, várias vitaminas, ela vai fazer um polivitamínico em suco, e aí ela vai tomar aquele suco. O suco verde ele é rico em vitaminas. Sim, boa dica. Então, já agora, já que falaste na água com limão então também não ajuda a emagrecer, seja com água quente, fria, Se é morna. fria, quente, morna, não vai, não vai. Se a pessoa. E teve um tempo aqui, eu não sei se chegou aí essa, mas teve um tempo aqui que falaram que você tinha que tomar ainda com canudo, Eu não sei o que é por isso. causa. Canudo. O canudo Ah, de palhinha. você. A gente chama Isso, palhinha. palhinha, pronto. Tinha que tomar por causa dos dentes, né? Da acidez do limão e, Uau. cara, era. Tinha essa também. Teve essa. O graças a Deus durou pouco. Ainda bem, ainda bem. Olha, agora tinha aqui uma pergunta que é muito colocada e que varia sempre. A pergunta é: o alimento X, Y ou Z ajuda no emagrecimento? Quando alguém te pergunta sobre determinado alimento, o pão, a fruta, o que quer que seja, se ajuda no emagrecimento, qual é a tua resposta? Eu sempre falo que mais importante que o alimento específico é o contexto. É o contexto. Por exemplo, para exemplificar isso, não tem o melhor exemplo que esse. As pessoas falam, Gilson, mas pão engorda? Vai depender do contexto. Se você come pelo seu café da manhã um pão com ovo e você coloca ali um queijo branco, você não vai conseguir, dificilmente você vai comer mais de um pão, principalmente se for mulher, dificilmente você vai consumir mais de um pão. Agora, se você consome o pão com manteiga, você não tem proteína, você não tem fibra, você vai consumir, obviamente, mais de um pão, então você vai comer 3, 4 pães aí facilmente e você está gerando um grande valor calórico. Então, em uma alimentação você tem um pão e ele está lá no contexto geral, você vai emagrecer, e no outro contexto você também tem um pão, mas você não vai emagrecer porque você está comendo de maneira exagerada. Então, mais importante que o alimento em si isolado é o contexto em que a alimentação como um todo está. Certo, certo. Olha, e fica mais difícil emagrecer com o avançar da idade? Uma pessoa de 50 ou 60 anos tem mais dificuldade em emagrecer do que uma pessoa Sim, de 20 e 30? sim, essa pessoa ela vai ter uma dificuldade de emagrecimento maior porque ao longo dos anos o metabolismo ele vai ficando mais lento e a gente vai tendo uma queda de produção hormonal, principalmente as mulheres quando entram na menopausa. Então, assim, é impossível emagrecer? Não, você consegue emagrecer, mas vai ser tão rápido quanto se eu tivesse 25 anos? Não, não vai ser tão rápido quanto você tivesse 25 anos, mas é possível sim acontecer e realmente quanto mais velho a gente vai ficando, mais lento nosso metabolismo vai ficando também, a gente vai tendo uma queda hormonal e vai ficando mais difícil o emagrecimento acontecer, não impossível, mas apenas mais difícil. Ok, ok. E eu agora gostaria também que me desse alguns exemplos dos macronutrientes, exemplos de comidas, fontes proteicas, de carboidratos e de gorduras que tu normalmente incluis em dietas para emagrecimento. Pronto. Em relação às proteínas, né? Em relação às proteínas, a gente vai ter o frango, carne, ovos, peixes e a whey protein, a nossa querida whey protein, e principalmente por questão de praticidade, nossa rotina. Agora, mais não, em quarentena que a gente está em casa, mas antes da quarentena, a nosso dia a dia cada vez mais corrido. Então eu utilizava muito o whey protein na estratégia de praticidade. Então a pessoa está no trabalho, ela às vezes não quer levar uma proteína sólida, não quer levar uns ovos cozidos, um omelete, um frango. Então ela levava o whey protein, tomava no trabalho com uma estratégia de fornecer proteína. E nas refeições principais, ela consumia proteína sólida, né? Um frango, um omelete, uma carne, um peixe. Carboidratos. Eu gosto de trabalhar muito com raízes e frutas.
e frutas. Obviamente que quando eu trabalho com frutas, eu sempre faço uma combinação na refeição com fibras, então vou adicionar aí linhaça, chia, aveia, granola, essas fontes de fibras junto com a fruta. E de gorduras, eu gosto muito das oleaginosas, pasta de amendoim, castanha, amêndoa, castanha de caju, castanha do Brasil, castanha do Pará, oleaginosas em si, porque elas dão muito saciedade e, mais uma vez, como eu trabalho muito com emagrecimento no público feminino, o mastigar, né? As pessoas ficam. A mulher gosta muito de mastigar ali, então as castanhas, as mulheres gostam muito, porque tem aquela sensação de estar mastigando alguma coisa. E isso dá uma saciedade boa, e até porque a gordura é mais calórica, a gente está fornecendo boas fontes de gordura. Abacate, para algumas pessoas que gostam do abacate, o avocado, não sei como é que se chama isso, se chama de Sim, abacate ou avocado, e uma boa fonte de gordura também. ok. Em relação àquela questão de comer carboidratos à noite, isto era uma coisa que se dizia antigamente, se calhar ainda se diz. Qual é a tua posição nisso? Comer carboidrato à noite vai promover acúmulo de gordura? O carboidrato à noite, ele como você falou, né? Algo que se dizia há muito tempo atrás, até hoje, na verdade, tem muita gente que ainda acha isso, que consumir carboidrato, mas é como eu falei quando eu dou o exemplo do pão, mais vale o contexto. Se você tiver em um contexto que promova déficit calórico e seu gasto energético estiver elevado, você vai emagrecer consumindo ou não carboidratos à noite. E aí eu vou pontuar mais uma coisa. Imagine uma pessoa que ela treina, que é o exemplo que eu dou quando falam de carboidrato à noite. Imagine uma pessoa que ela treina à noite. Então, você restringe o carboidrato dessa pessoa à noite, mesmo que ela já tenha consumido pela manhã e pela tarde. Quando você restringe, tira o carboidrato dessa pessoa à noite, ela vai fazer o treino à noite, há uma grande probabilidade dessa pessoa não ter rendimento adequado. E aí você dá uma oferta de carboidrato, essa pessoa treina à noite, treina com alto rendimento, o treino dela é muito bom e ela consegue promover mais gasto energético devido ao treino de alta intensidade que ela promoveu, graças a uma refeição pré-treino que tinha carboidrato e era à noite. Ou também pessoas que acordam e vão treinar. Então, uma pessoa que ela acorda e vai treinar, a refeição pré-treino dela é a ceia, entendeu? Porque muitas vezes quem treina pela manhã, ela vai em jejum. Então, ainda mais se essa pessoa for em jejum, a ceia vai ser o pré-treino dela. E aí você tira o carboidrato da pessoa, a pessoa acorda parecendo um zumbi. Sim. Realmente, no fundo, tudo vai dar à questão. O que interessa é olhar para o contexto geral, não é? Da Isso, dieta, das calorias exatamente. totais, carboidratos totais, não é? Exatamente. O contexto, ele vai ser rei. É por isso que a gente vê pessoas, por exemplo, eu tenho muitos casos assim de clientes que estão comendo, elas comem cuscuz. Eu não sei se aí vocês conhecem, né? A gente que é Cuscuz, muito sim, popular no sim. Brasil. Cuscuz, raiz à noite, elas consomem pão no café da manhã, mas dentro do contexto em geral, aquilo ali está dentro do plano alimentar, está dentro, está promovendo no total um déficit calórico e a pessoa está treinando e está dormindo bem e ela está emagrecendo. Ao contrário de uma pessoa que está fazendo inúmeras restrições, promovendo carências de vitaminas e minerais, e essa pessoa começa a cansar, fadigar, e aí a pessoa passa pela primeira cafeteria, vê uma fatia de bolo e se acaba lá na fatia de bolo com refrigerante. Muito bem. Uma das perguntas que recebemos no Instagram: pode-se utilizar óleo de cártamo numa dieta para emagrecimento? De poder, pode. Agora, se isso vai promover emagrecimento, já são outros 500. Ok, pois voltamos à questão de o Você, que interessa é o você contexto, bem né? sabe disso. É. Certo. E existe algum óleo assim mais indicado para cozinhar numa dieta de emagrecimento? Eu gosto bastante da utilização de óleo de coco, tá? Óleo de coco, o azeite de oliva em algumas preparações e em poucas preparações aí, porque é mais um cuidado a banha de porco. Mas assim, o óleo de coco, ele é muito bom para preparações, tanto para preparações de curta duração, média duração, longa duração. Eu gosto bastante de recomendar óleo de coco,
porque ele é bem bacana de se trabalhar. Lembrando que não é porque é o óleo de coco, é saudável, é o azeite, que a pessoa ela vai exagerar na dose. E isso é um erro muito comum para quem está começando a alimentação saudável, é achar que só porque o alimento ele é saudável, ele não pode promover acúmulo de gordura. Então a pessoa ela pega um alimento saudável e entope no prato. Então ela vai ter um aporte calórico muito alto, ainda mais se tratando de gorduras, que são os óleos. Ok. Em relação ao sal, é preciso ter cuidado com o sal? Sim, o sal, a pessoa ela não precisa cortar o sal da alimentação, tá? Isso aí deixa para os competidores de palco, mas a recomendação seriam de 2 gramas de sódio por dia, o que equivale a 5 gramas de sal por dia, equivalente a uma colher de chá, de café, né? Cheia de 5 gramas de chá. E a média, pelo menos, a média do brasileiro hoje é de 12 a 15 gramas, ou seja, é muito acima do ideal. Então, o problema não está no consumo do sal, o problema está no excesso do sal. Ok, Não, ok. não sei os dados, não sei os dados daí, né, da Inglaterra, né? Mas aqui no Brasil a média de consumo é de 12 a 15 gramas de sal por dia, sendo que deveria ser 5. Há aí muito trabalho a fazer, então, para reduzir o É, sal. Ok. muito, muito. Em relação ao café, tu achas que o café pode ser uma boa estratégia para aumentar a saciedade? Pode-se beber café à vontade? Como é que é isso? O café ele vai entrar no grupo de bebidas de baixa caloria, então desde que você não adicione açúcar no café, é um componente muito tranquilo de se utilizar, inclusive tem inúmeros benefícios à saúde, é um ótimo estimulante para deixar acordado. Um café antes do treino é um bem bacana, por exemplo. Então, assim, o problema do café é a adição do açúcar. Então, quando a pessoa ela adiciona açúcar no café, mesmo que principalmente quando ela toma várias xícaras por dia e essas várias xícaras têm açúcar, no total ela pode somar aí uma grande quantidade de açúcar. Então ela toma uma colher de açúcar no café da manhã, uma colher de açúcar no café do meio da manhã, uma no meio da tarde, uma no meio. Quando você vê no total, essa pessoa ela consumiu por dia uma xícara só de açúcar. Porque foi de pouco em pouco, ela não teve essa percepção. Agora, se esse café fosse sem açúcar, aí não teria problema. Ok, ok. E existe, nessa questão do açúcar, existe algum tipo de adoçante que seja mais aconselhável para a perda de gordura? Os adoçantes, o stevia e o xilitol são os melhores adoçantes hoje no mercado. O stevia ele vem da planta, o xilitol também são adoçantes são os melhores. A diferença dos dois é porque o stevia ele tem um sabor um pouco mais travado, mais puxado para o amargo. E já o xilitol ele tem um sabor um pouco mais adocicado. Ele se assemelha muito, inclusive, ao açúcar em relação a do sul, tá? Em relação a do sul, mas é um adoçante natural que é bem tranquilo de se utilizar, tanto o stevia quanto o xilitol. Ok. Não tem A- calorias? não, são adoçantes naturais. Não sei aí, né? Mas aqui no Brasil o stevia ele já está sendo bem consumido, bem popularizado. O xilitol ele tem um preço bem mais elevado do que o stevia, então ele é pouco consumido. Mas o stevia assim ele é bem já popular aqui no Brasil, o Sim, consumo. sim. Tenho a ideia que acho que o stevia deve ser o adoçante natural mais popular também aqui. Também aqui. Aí, né? O xilitol, o pessoal aqui hoje usa mais para receita. Ah, Deixa mais para faz receita. sentido. Receita fit. Certo, certo. Olha, e bebidas alcoólicas? Pode? Eu sempre falo que bebidas alcoólicas elas agem num proporcional, ou seja, quanto mais você bebe,
mais elas vão atrapalhar. Então, aquela pessoa que ela chega no final de semana, se reúne com os amigos, mas ela bebe uma, duas cervejas, isso não vai atrapalhar significativamente no processo de emagrecimento. Agora, aquela pessoa que ela bebe um kit, que a gente chama aqui, desculpa, a gente chama aqui de engradado, um engradado, um kit, que ela volta para casa bêbada, que ela bebe muito no final de semana ou no meio da semana, aí a gente vai atrapalhar. O álcool ela vai atrapalhar bastante, muito mesmo no processo de emagrecimento, principalmente no processo de emagrecimento. Então, o que eu aconselho sempre é o quê? Que eu falo com os meus clientes, peço para eles serem total sinceridade comigo. Você consegue beber muito pouco só para matar a vontade ali de você consumir um long neck e ficar de boa no final de semana, ou você prefere cortar? Porque são as duas melhores opções. Ou a pessoa corta por um tempo e depois ela vai reintroduzir na medida que ela vai alcançando o seu objetivo, ou ela reduz drasticamente, mas assim, o consumo elevado, o moderado ele já vai promover um efeito, um dano, e o elevado nem se fala. Então, ou é um consumo bem esporádico mesmo e pouco, ou é melhor não consumir. Certo. A mim, a mim o que me acontece não é com bebidas alcoólicas, mas eu gosto muito daqueles smoothies de fruta, aqueles sucos feitos à base de fruta, sem Sim, açúcar adicionado, mas aquilo sabe tão bem que se tu não tiveres cuidado, eu bebo uma garrafa inteira ali, 100 gramas de carboidrato, mas na boa. Essa é a minha tranquilo, perdição. tranquilo, né? É tranquilo mesmo, é preciso cuidado. O que é que tu achas em relação às bebidas com zero calorias, aquelas diet ou zero, Certo. A famosa Coca Zero. por exemplo? Por exemplo. É. As bebidas zero, assim, elas têm, pelo menos aqui no Brasil, né, a gente fica entre um ponto de discussão sempre em relação a elas. Porque, por um lado, a gente tem que analisar muito o contexto quando a gente fala delas. Por exemplo, se a gente pega uma pessoa que ela consumia 1 litro de refrigerante todos os dias, 1 litro de refrigerante. Inicialmente, talvez trocar esse refrigerante normal para a versão diet e promovendo uma redução desse refrigerante diet até o ponto de a gente conseguir a retirada total seja a melhor estratégia. Mas para uma pessoa que ela bebe esporadicamente, talvez seja melhor ela já trocar para o consumo de suco. Ela consumir um suco. Mas, Gilson, o suco vai ter caloria, o refrigerante não. Mas a gente tem um viés, que é o quê? O suco ele tem caloria? Tem, mas você vai ter vitaminas, você tem antioxidantes, você tem vários componentes que fazem seu metabolismo funcionar melhor. Então, assim, não pode se prender somente a caloria. E o refrigerante diet, inclusive, eu vi um estudo recente que ele mostrava que as pessoas que consumiam refrigerante diet, por promover essa enganação no cérebro de que de você consumir, você ter o doce, mas você não tem o doce lá no estômago. Isso faz com que o seu cérebro queira consumir mais. Ou seja, é como se o seu cérebro falasse, opa, eu fui enganado aqui. Ele consumiu algo doce, mas não tinha caloria. Eu quero as calorias. Ele vai promover fazer com que você queira mais ainda consumir algo doce. Por exemplo, a pessoa ela bebe uma Coca Zero e aí ela sente mais vontade ainda de comer doce. Aí ela vai lá e se sabota e come outro doce. Então, assim, a ingestão de refrigerante diet é algo que tem que ser muito analisado. Tá? Eu, preferencialmente, assim, se você falar, Wilson, num contexto geral, tomar ou não tomar, eu recomendaria que não tomasse. Ok, muito interessante. Eu por acaso também já tinha ouvido falar nisso de quando a pessoa consome uma bebida que não tem açúcar, é tudo adoçante artificial, o cérebro continua a querer. Falta algo ali, não Isso, é? Falta o açúcar. Por acaso também já tinha perfeito. ouvido. Perfeito, exatamente. É um estudo recente esse, e ele mostra essa relação e faz todo sentido, porque você está consumindo e você não está tendo. E eu não sei se você consome refrigerantes diet, mas eu consumo esporadicamente e eu percebo isso, que acontece isso comigo quando eu consumo. Eu sinto uma vontade.
de realmente de comer algo doce. Nutricionista pode consumir Coca Zero? Esporadicamente. Certo. Ok. Tem aqui mais perguntas sobre a água. Tu já respondeste à água com limão, que não ajuda Sim. a emagrecer. Outras perguntas muito comuns é: beber água às refeições ajuda a emagrecer? Você pode repetir, por favor? Beber água às refeições ajuda a Ah, emagrecer? sim. Ajudar a emagrecer não vai. Não tem relação. O que as pessoas têm é o medo de engordar. Também não vai acontecer. O máximo que pode acontecer é você, se você consumir muito, se eu falo muito mesmo, né? Se beber muita água junto à refeição, você tem uma dilatação temporária ali do órgão. Mas emagrecer não vai e também engordar não vai. Assim como o consumo de bebidas, que é o que eu sempre falo, uma coisa é você consumir, se almoçar com um copo de 200 ml de suco do seu lado. Outra coisa é você almoçar com a jarra de suco do seu lado, a jarra de 1 litro e meio. Aí você tem tanto a influência calórica, tanto a influência de dilatação do estômago. Ok. E beber água em jejum ajuda a emagrecer? A emagrecer não, mas é ótimo para o organismo. Assim, ativar, acordar o metabolismo, hidratar, porque a gente está saindo de um sono, né? A gente está saindo de um jejum também e do sono, então seu corpo ele está desidratado, então acordar e beber água é uma excelente estratégia, mas não na intenção de emagrecer, mas na intenção de reidratar o seu corpo, de fazer você acordar mais disposto. A água tem uma relação muito forte com isso. A hidratação logo pela manhã. Ok, ok. Há alguma vantagem em consumir chás diuréticos? Eu gosto bastante da utilização de chás diuréticos, desde que a pessoa ela entenda que o chá diurético ele não não vai eliminar gordura, mas vai ajudar na redução do peso, que foi aquela pergunta que a gente respondeu lá no início. Então, o chá diurético, ele trabalha na diminuição da retenção hídrica, que inclusive nas mulheres acontece mais do que os homens. Então, a mulher ela retém mais líquido, ela utiliza o chá diurético, ela reduz o peso, ela desincha, aquilo ali aumenta a motivação e aumenta a adesão do plano alimentar, aumenta a adesão do treino. Então, os chás diuréticos eu sou super a favor, desde que a pessoa não cometa excessos e desde que também a pessoa consuma com a consciência de que aquilo ali não está queimando gordura, mas de que está fazendo com que a pessoa ela diminua a retenção hídrica. Aqui no Brasil, pelo menos, não sei aí, mas aqui as pessoas vendem muito o chá diurético com essa promessa de queima de gordura. Ok, bom ponto. Já que falaste em retenção de líquidos, existe mais alguma estratégia para eliminar ou reduzir a retenção? Sim, a estratégia principal para reduzir a retenção hídrica, que é uma estratégia muito simples, mas que as pessoas não se atentam, é consumir água, beber água. Quanto mais água você bebe, mais efeito diurético você promove. Aí mesmo é frio, né? A temperatura ambiente daí é o clima frio, né? Ou é o clima mais quente? É. Não, é Frio, frio, né? frio. As pessoas no tempo frio, elas consomem menos água em ambientes frios. Então, assim, atentar a beber mais água, você consumir 2 litros, 3 litros de água por dia, isso promove um efeito diurético muito bom, principalmente quando você entra na faixa de 3 litros de água por dia. Você vai ficar indo ao banheiro toda hora? Vai, mas o efeito diurético da água é excelente. E aí, quando você está com essa ingestão hídrica alta e você soma com o chá diurético, aí você tem um kit de diurese perfeito e totalmente natural. Ok, ok. Outra pergunta muito clássica: é possível emagrecer de forma localizada? Emagrecer mais na barriga do que nos Eu quero braços, por emagrecer exemplo? mais aqui na barriga. Todo mundo chega no consultório com Sim. essa pergunta. A dieta vai me ajudar a emagrecer mais na coxa, no quadril, na barriga.
E o pezinho da barriga aqui, como é que tira? O corpo ele vai reduzir sempre por inteiro. Tá? O percentual de gordura ele não acontece de maneira localizada. O que vai acontecer é o quê? As pessoas elas têm pontos que elas vão emagrecer mais rápido que outros. E aí, o que acontece? Se uma pessoa ela tem uma facilidade de eliminar gordura na região da barriga, quando ela começar a alimentação, treino para emagrecimento, a barriga vai ser um dos principais pontos a reduzir, os dos primeiros. Mas quando se ela tiver uma dificuldade de reduzir gordura dos braços, por exemplo, ela vai reduzir barriga, vai reduzir quadril, vai reduzir coxa, mas os braços vai ser um dos últimos pontos a reduzir. Ok. Então tem mais a ver, onde a gente acumula mais e menos gordura é mais uma questão genética do que uma questão de dieta, né? Exatamente. Exatamente. A dieta ela vai fazer o trabalho de reduzir por inteiro. A gente não consegue direcionar a gordura. Ok. O que é que tu dizes a uma pessoa que chega na tua consulta e diz que "Ó, Nutri, tenho seguido o plano, mas não consegui emagrecer. Aí a primeira coisa que eu faço é desenhar aquele triângulo, triângulo do resultado, e analisar qual ponto ela pode estar errando. Que seria o quê? Ou o que acontece muito, às vezes a pessoa ela está se alimentando muito bem, mas o treino dela é meia boca. É um treino falho, um treino fraco. Ela não tem intensidade no treino. Ela é aquela pessoa que vai para academia, mas fica no celular, fica no WhatsApp, fica no Instagram. É aquela pessoa que vai para academia, mas ela não está treinando no máximo. Ela está treinando em 20, 30% do que ela consegue, do total que ela deveria estar treinando. Então, pode ser o treino. Outro fator, isso considerando que a pessoa está seguindo a alimentação toda certinha. E aí, às vezes a pessoa está seguindo a alimentação, ela está seguindo o treino, mas aí tem um terceiro pilar, que é o descanso. E aí ela não está descansando, não está tendo um sono regular, ela não está tendo um sono de qualidade, o sono é picotado, então ela dorme muito tarde, acorda muito cedo, ou seja, são poucas horas de sono, e aí ela não está conseguindo emagrecer. Eu tenho casos e casos de pacientes que chegaram no consultório com essa frase: Nutri, eu estou seguindo o plano, eu tenho um personal trainer e não estou conseguindo emagrecer. E aí quando eu faço assim, que eu pego esse triângulo e chego na parte do sono, na hora a pessoa fala assim: ah, então já sei o que é. Esse mês eu tive um problema aí e eu não consegui dormir direito, ou então eu tive que acordar várias vezes de madrugada e por causa de tal situação. E aí eu falo: ó, pega esse mês, prioriza o sono agora passa a ser sua prioridade de vida, você vai priorizar a hora de dormir. O que é que acontece com essa pessoa? Ela rapidinho começa a emagrecer. Ok, ok. E é possível emagrecer sem fazer atividade física? É possível sim, se a pessoa tiver em déficit calórico, ela consegue emagrecer, só que a diferença é o quê? Ela vai emagrecer muito mais rápido se ela estiver treinando. E ela vai estagnar também muito mais rápido se ela não estiver treinando. Ou seja, se a pessoa só tiver com dieta sem treino, ela vai estagnar o resultado muito mais rápido. Ou seja, vai ser lento e a estagnação vai vir logo. Ok, faz sentido. Muito bem, nós estamos a aproximar-nos do final do nosso podcast. Eu gostava só agora de entrar aqui na secção dos suplementos, não é? Tínhamos que falar também de suplementos. Sim. Existe algum suplemento, na tua opinião, que possa auxiliar no processo de emagrecimento? Alguma coisa que tu costumas recomendar? Cara, os suplementos, primeiro, eu gosto muito da utilização do whey protein para emagrecimento por dois fatores: praticidade, saciedade. O whey protein, por dar muito saciedade, né? Você dá uma oferta proteica ali rápida e prática. O whey protein cai muito bem como uma luva no processo de emagrecimento por esse fator de saciedade. E os diuréticos, suplementos diuréticos também, e os suplementos estimulantes, cafeína e CIA, na intenção de fazer com que a pessoa ela treine mais intenso. Então, assim, a pessoa ela treina bacana e aí utilizar esses termogênicos, né, que entra na categoria de termogênicos, na intenção de ela, deixando claro para ela: isso aqui é para você ter mais gasto para você treinar. Então, se você treinava assim 70
eu vou te dar isso aqui, mas eu quero que você treine agora 90%, eu quero que você dê seu melhor no treino, porque você vai sentir mais estímulo, você vai sentir mais energia, a sua percepção de cansaço vai reduzir por causa da cafeína. Então essa pessoa passa a treinar mais, o gasto energético dela sobe, e aí então você é muito no emagrecimento. Ok. Então L-carnitina, CLA, não és fã? É, esse eu deixo mais pra tu explicar em relação a eles. Sei que é o fera dos suplementos. Sim, sim, não Aí há. eu, aí eu que te pergunto, qual a tua opinião sobre eles? É assim, costuma-se dizer que a área dos suplementos para emagrecer é provavelmente das áreas mais frustrantes da indústria da suplementação, porque é difícil. Fazem-se muitos estudos, muitos testes, mas nenhum suplemento tem uma real ajuda no processo de emagrecimento. Vai tudo dar aos básicos: déficit calórico, treino, vai tudo dar a isso. Sim, cafeína para ajudar a estimular o organismo, também o tal efeito diurético e também para, como tu falaste, dar aquele pump extra no treino também, mas de resto é muito difícil. É muito complicado. É muito complicado. Olha, e aqueles cremes redutores, aqueles cremes de aplicar, o que é que tu achas? Ca- Usa-se aí? Isso usa-se aí? O- aqui eles aparecem por momentos, por momentos. Deixa eu ver, final do ano passado estava em alta. Ele estava em alta. Então aparece assim várias marcas, vários, aí obviamente aparece vários digitais influencers, né? Indicando esses suplementos. Suplementos não, né? Entra na categoria de suplemento, você que é expert, entra Ahm, Pode entrar. ou Não, não? não é um suplemento Pode. no sentido que não se ingere, não é? Mas Sim, podemos tratar como um suplemento aqui para a conversa. e fica na categoria, né? Eles aparecem aqui assim, aí ficam por um tempo e depois somem. Em breve aí, acho que depois da pandemia, eles devem aparecer de novo aí com a promessa de emagrecimento. Mas a gente não tem comprovado nada que, pelo menos que eu tenha visto, né, particularmente que eu tenha visto, até hoje eu não vi nada que mostre a eficácia desses produtos e eu não recomendo de maneira nenhuma. Inclusive, conheço casos de pessoas que tiveram complicações, reações alérgicas, queimadura de primeiro grau, por causa desses compostos. Aí comercializa muito eles? A gente não vende, pelo que eu Não, não sei, trabalha. no site da MyProtein, que é onde eu trabalho, acho que não me lembro de ver, sinceramente. Onde eu trabalhava anteriormente, sim, vendia-se, também era uma loja, vendia várias marcas. E ainda se vendia na altura, era mais no começo, há 10 anos ainda havia muito pouca informação sobre suplementos, não havia tantos blogueiros, não havia Instagrams. Hoje em dia, tu pesquisas creme redutor ajuda a emagrecer e quase todos os artigos que lês vão dizer não, não, poupa dinheiro, poupa dinheiro. Já não se vende assim Exatamente. tanto. Relativamente ao CLA, em relação aos estudos, ele funciona muito bem em ratinhos. Portanto, se houver ratinhos a ouvir este podcast, é muito bom. E por acaso tinha aqui também anotado para ler, saiu há pouco, em janeiro deste ano, uma meta-análise sobre a L-carnitina em obesos e pessoas com excesso de peso. E a conclusão aqui, eu ainda tenho que ler o estudo todo, mas a conclusão é que demonstrou efeitos positivos. Vamos ver o que é que isto. Quando eu ler, vou ver o que é que isto significa ao certo. Se calhar, Quando lê as entrelinhas, né? exato, quando ler tudo. Se calhar vai chegar ao fim e durante um ano promoveu uma perda de 1 quilo num ano. Uma coisa assim. Ok. Muito motivador. Sem dúvida. Dilson, nós chegamos ao final do nosso podcast. Foi realmente uma conversa muito interessante. Cobrimos aqui tópicos e tópicos das questões mais frequentes sobre emagrecimento. Eu quero-te agradecer bastante tu teres aceitado o meu convite. Foi um prazer estar em conversa contigo. Queres, queres deixar uma mensagem final para todas aquelas pessoas que estão num processo de emagrecimento, mas têm dificuldade, alguma coisa assim que eles possam fazer mais motivadora?
Sim. O que eu digo o que eu poderia dizer de formação assim, com base, né, nos inúmeros pacientes que eu já atendi de emagrecimento, sempre atentem a esse triângulo que eu falei várias vezes durante o podcast, que é o triângulo do resultado. Então, alimentação, treino e descanso. Se apenas um desses fatores, ele estiver fraco, estiver sem atenção, sem intensidade, ele vai prejudicar de maneira intensa o seu resultado. Então, se você tiver com alimentação muito boa, o sono muito bom, mas você não estiver treinando legal, seu resultado não vai ser, pode não ser muito motivador. Se você estiver se alimentando bem, treinando igual um animal, pesado, hardcore, mas seu sono estiver horrível, você não consegue emagrecer da maneira rápida que deveria estar acontecendo. Então, sempre que você começar a estagnar no resultado, o primeiro passo é fazer esse triângulo e ver qual ponto você pode estar não dando a atenção que deveria ou qual ponto pode estar realmente precisando de uma atenção e você não está nem percebendo. Então, rever sempre eu caio nesse triângulo, quando alguma coisa não está indo bem e 90% das vezes eu encontro a resposta dentro do próprio triângulo. Muito bem. Dilson, mais uma vez, muito obrigado, do fundo do coração. Queres deixar as tuas redes sociais? Como é que a malta te pode seguir? No meu Instagram, aqui, dilson.nutri, tá? E no meu Instagram eu compartilho várias informações lá relacionadas a emagrecimento. E YouTube, em breve, quando o Marcos me ensinar a mexer na plataforma, vai ter um canal no YouTube também. Está prometido. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo ou ouvindo o podcast e agradecer ao Marcos pelo convite. Mais uma vez, eu quero refrisar aqui que volte firme, não volte não, né? Continue firme na sua compartilhamento de informação, porque lá atrás, quando o YouTube era um limbo ainda, era tudo mato e o Instagram não existia, você foi fundamental no meu início da minha jornada acadêmica com seus vídeos, mostrando sempre a verdade, que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no seu conteúdo e que quando eu voltei e quando eu vi você lá no Instagram, eu fiquei muito feliz de te rever. Foi que você sempre teve essa linha de mostrar a verdade acima de tudo, que é muito importante, né? Aqui no Brasil hoje a gente tem a gente luta muito na nossa classe de nutrição, luta muito contra a que a gente chama aqui de picaretagem, que são os enganadores que colocam dinheiro acima de tudo, enganam a pessoa que está ali suando para emagrecer com falsas promessas e vendendo suplementos que não promovem efeitos que a gente sabe, a gente que está na ciência sabe que não vai promover, e essas pessoas também sabem, mas mesmo assim elas indicam, promovem essas estratégias mirabolantes, esses suplementos falsos que não vão promover efeito emagrecimento, e você faz parte aí do combate a esse tipo de informação, mostrando a informação verdadeira. Então continue com essa linha de trabalho, que assim como me motivou, me motiva, eu tenho certeza que motiva várias outras pessoas, e é um conhecimento que é muito importante ser compartilhado. Eu que te agradeço por essa oportunidade de estar aqui. É uma honra de verdade poder participar desse podcast. Obrigado pelas palavras carinhosas. Sabes que eu já tive gente que, em tom de brincadeira, perguntou: olha, tu trabalhas mesmo na área da suplementação? Os teus vídeos todos estão a dizer mal ou a dizer que não funciona? Já tive esse tipo de comentários também. Mas eu concordo contigo. Acima de tudo, eu acho que ainda temos mais responsabilidade porque somos da área e temos Sim, que passar as informações corretas e não apenas dizer que tudo funciona quando sabemos que não funciona. exatamente. Muito bem. Fiquei feliz em te ver lá com o Félix. Félix é Fera. considerado uma lenda aqui no Brasil, cara. Félix, ele revolucionou o mercado de suplementação aqui no Brasil. Completamente. Eu tive a honra de iniciar esta série de podcasts com o Félix Bonfim. A gente já falou lá atrás, há 5 ou 6 anos. Também muito respeito pelo trabalho que ele fez. Foi
um autêntico furacão no Brasil, no mercado de suplementos. Foi. Sem dúvida. Muito bem, chegamos ao fim deste podcast. Malta, já sabem, se ainda não fizeram, deem aquele gostinho, aquele like no vídeo. Se estiverem a escutar no Spotify, Apple Podcasts, já sabem, também podem dar a vossa pontuação, seguir. Sigam o Dilson Araújo nas redes sociais. É um prazer sempre ter-vos desse lado. Acompanhem o canal, podem se inscrever, porque a gente vai voltar com mais podcasts e com mais vídeos sobre suplementação. Vamos ver o que é que funciona e o que é que não funciona. Até à próxima, malta. Muito obrigado outra vez, Dilson. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcos. É um prazer. E um abraço para vocês.